O ex-primeiro-ministro italiano Massimo D'Azeglio é conhecido por dizer «L'Italia fatta, restano da fare gli italiani». Nós fizemos a Itália, agora devemos fazer os italianos. Porque antes da Itália ser Itália, era como, eu não sei, como 8 grandes reinos e depois um monte de pequenos ducados e cidades-estados e reinos também. A maioria deles eram povos de base latina que falavam línguas latinas e alguns deles eram ininteligíveis em relação aos outros. E cada uma dessas áreas distintas ainda hoje se agarra firmemente às suas raízes regionais. Tipo, se você conversar com um siciliano, uau, eles vão deixar claro que são sicilianos. E sabe como eles têm identidades regionais tão fortes? Às vezes isso meio que os faz, de vez em quando, meio que os faz pensar, eu poderia? Não. Eu deveria? Não. E a Itália é apenas um lugar onde esse tipo de coisa acontece. Bem-vindo ao mundo dos movimentos separatistas europeus. Vamos ter uma Geogra-conversa? Ei, Geogra pessoal, o que estou bebendo agora é uma caneca de Geografia Agora, da qual é a quarta que você pode conseguir em geografiaagora.com. Tem uma variedade de itens diferentes lá. Você pode conseguir como este saco de cordão e você pode colocar o saco de cordão e você pode colocar a caneca no saco. Faça o que quiser. Eu não me importo. Não é vender-se se é a sua marca e esta é a minha marca. Então eu não estou me vendendo. Essa é a minha justificativa. Tudo bem, de qualquer forma, vamos em frente. Então, hoje existem cerca de 100 grupos separatistas espalhados por toda a Europa. Todos eles têm seus próprios graus variáveis de atividade e seriedade quando se trata do status do movimento. Alguns desses grupos são meio que vistos como uma pequena piada e ninguém realmente presta atenção neles, enquanto algumas dessas áreas são como áreas de soberania autoproclamadas e altamente desenvolvidas. Quando se trata de organizar, o grupo de defesa que provavelmente é mais famoso é a Aliança Livre Europeia ou a Aliança Livre Europeia, que é um partido político que consiste em vários grupos regionalistas e separatistas. De acordo com seus critérios, um grupo separatista deve ter um movimento ativo com membros ativos. Eles estão buscando maior autonomia ou autodeterminação para uma região geográfica, e são cidadãos ou pessoas da área de conflito e não vêm de outro país. Então, um pequeno aviso, vou passar por todos os grupos separatistas. Nem todos eles são membros da Aliança Livre Europeia, mas todos se enquadram nos critérios da Aliança Livre Europeia. Além disso, também quero mencionar que todos esses grupos separatistas realmente têm seus próprios partidos políticos ou grupos de defesa, porque em alguns países eles não permitem partidos políticos de oposição. Sim, vamos passar por eles um por um. Ok, começando em ordem alfabética com a Albânia. Tecnicamente, você poderia considerar o Estado soberano da Ordem Bektashi como um tipo de grupo separatista. Então, resumindo, em 2024, o primeiro-ministro da Albânia anunciou que iria estabelecer este microestado europeu dentro de Tirana, a capital, e serviria como sede da Ordem Bektashi do Islã Sufi. É mais como a sede para os muçulmanos sufi albaneses. Então, sim, é só não chamar de Vaticano do Islã, então é estranho. É como se essa fosse a ideia do primeiro-ministro e precisasse da aprovação do parlamento, e eles ainda estão trabalhando nisso. Mas sim, essa é a Albânia-Bélgica, então se você sabe alguma coisa sobre a Bélgica, sabe que ela é basicamente composta por 3 partes. Flanders, Valônia, a área de Bruxelas, tecnicamente uma quarta parte alemã. Em resumo, Flanders e Valônia têm seus próprios movimentos separatistas independentes. E há 2 lados nessa moeda também, porque há um movimento por maior autonomia e há um movimento para anexação real aos maiores países que os cercam. Há o movimento de reunião da França Valã, que eles querem ser anexados de volta à França, o lado valão, e então há o movimento da Grande Holanda, no qual o povo flamengo quer ser anexado de volta à Holanda, e ambos os lados discutem como a capital Bruxelas seria dividida, porque é como 80% de falantes de francês, mas está dentro da área flamenga. É tão complicado, mas de qualquer forma, se você sabe alguma coisa sobre a Bélgica, é incrível que eles ainda estejam de pé. Mas, ei, de alguma forma, eles descobrem. Agora, a Bósnia e Herzegovina tem 2 deles, a República Srpska e a Comunidade Croata de Herzegovina-Bósnia. Então, se você não sabe nada sobre a Bósnia e Herzegovina, é uma das nações mais complexas de todos os Balcãs, sem falar no mundo todo, porque é composta por 3 povos constituintes, os sérvios, croatas e bósnios. E depois de todas as guerras, um dia eles foram como, ok, sabemos que todos vocês se odeiam, mas boa sorte, descubram isso. E até hoje, o país ainda é meio que segregado regionalmente entre os grupos de pessoas constituintes. E ambas as comunidades têm uma ideia do que gostariam caso se secedessem ou fossem reanexadas a Sérvia e Croácia. E se eles fizessem isso, meio que prejudicaria os bósnios porque eles seriam novamente encerrados em terra, pois a Croácia pegaria o pouco de costa que eles tinham com a costa de Neum, que tem apenas cerca de 11 quilômetros de comprimento. Nesse sentido, a Croácia também tem algo Istria,
Agora eles não estão buscando independência, estão apenas buscando maior autonomia dentro da Croácia. Agora, Istria é uma área muito diversificada. Tem muitos istro-romenos, croatas, italianos e até mesmo nativos da Istria. É como um grupo de fala latina, mas eles também têm raízes eslavas. É complicado, sim. Essa é a situação na Croácia, Chipre. O país inteiro é como um grande grupo separatista. Ok, você assistiu ao meu episódio sobre Chipre. Basicamente, todo o terço norte da ilha é basicamente a área turca de Chipre, porque após a guerra houve uma grande zona tampão da Organização das Nações Unidas que dividiu tudo. E até hoje, a comunidade internacional reconhece o lado sul da República de Chipre e apenas a Turquia reconhece o lado norte de Chipre. Então, hoje existem 3 possíveis soluções para toda a situação com o norte de Chipre. A. Reconhecimento como um estado separado. B. União com a Turquia. Ou C. No melhor dos cenários, reunificação com toda a ilha e o resto de Chipre. Quem sabe o que vai acontecer? Eu fui lá. Eu até fui na zona tampão no antigo aeroporto de Nicósia. É loucura, cara. Essa ilha. Boa sorte, Chipre. A seguir na Tchequia ou República Tcheca, ao movimento da terra morávia para o povo morávio. Então, basicamente, a República Tcheca é meio que uma conglomeração de 3 comunidades históricas: Boêmia, Morávia e Silésia Tcheca. A Silésia também, ela se estende mais para cima na Polônia, e a parte Morávia quer mais autonomia dentro da República Tcheca. Então, para ilustrar isso, na República Tcheca, a Boêmia é como a marcha de Brady Bunch e a Morávia é como a Jan. Por que a Boêmia sempre recebe toda essa atenção? É sempre Boêmia, Boêmia, Boêmia? Essa é a situação. Ok, vamos seguir para a Dinamarca. Basicamente, tudo que está afiliado à Dinamarca, mas está fora da Dinamarca continental, tem um movimento separatista ou pelo menos menor acontecendo. Estou falando da Groenlândia, Ilhas Faroe e até a ilha Bornholm. História longa, já explicamos isso, mas a Groenlândia é a coisa mais próxima agora de um movimento separatista completo. Eles receberam autonomia e depois mais autonomia foi autogoverno em 2009. Eles realmente têm o direito de se separar, se quiserem, a qualquer momento, e eles até têm uma constituição já elaborada e pronta para ser usada quando estiverem prontos para reivindicar a independência. Mas leva um pouco mais de tempo para descobrir as coisas logisticamente e como eles avançariam fazendo isso. Então eles estão levando seu tempo. Agora mesmo, as Ilhas Faroé têm uma situação semelhante, possuem uma língua e cultura totalmente separadas da Dinamarca. E Bornholm tem o partido de autogoverno de Bornholm. A ilha só tem eu não sei, 35 mil pessoas, é loucura, mas até eles estão tentando pedir a mesma coisa. Só quero dizer ao meu amigo Gus, que é dinamarquês: ei, você tem postado todos aqueles, você sabe, memes sobre a Dinamarca tentando comprar a Califórnia. Seu país nem consegue manter seus constituintes dentro do reino. Desculpe. Eu tinha que fazer piada com você, cara. Tudo bem, eu te amo, cara. Tudo bem, próximo. Ok, próximo é a Finlândia. A Finlândia tem as ilhas autônomas de Åland, que são predominantemente habitadas por suecos étnicos. Então eles têm o Partido Futuro de Åland, que está realmente lutando por sua própria independência, não pela anexação de volta à Suécia. Então, se isso acontecesse, haveria 2 países de língua sueca no mundo. A história das ilhas de Åland é louca. Cara, resumindo, tem a ver com a Rússia e a Finlândia. Era como você não pode tê-las, e então a Suécia era como tecnicamente eu sou neutro. E então a Finlândia era como... E então é assim que caiu sob soberania finlandesa, com autonomia. Enfim, essa foi minha síntese da ação. Vamos seguir em frente. França, meu Deus, aqui vamos nós. Então, atualmente existem 8 movimentos secessionistas na França. Muitos destes têm graus variados de seriedade com suas propostas. Muitos deles até têm grupos militares. Eles são os seguintes, em ordem alfabética: o País Basco, Bretanha, Córcega, Flandres Francesa. Isso não é a coisa valã da coisa belga. Estes são realmente franceses na parte flamenga da Bélgica. É uma coisa totalmente diferente. Provence, Catalunha do Norte e Pirineus Orientais. Falaremos mais sobre isso na parte da Espanha. Savoy, que busca unificar várias regiões do sul da França e do norte da Itália, e a Amazônia. Resumindo, cada uma dessas áreas tem sua própria identidade única, distinta do resto da França metropolitana, eu acho que você poderia dizer. Alemanha. A Alemanha atualmente tem 5 partidos separatistas com seus próprios estados propostos ou áreas autônomas. Você tem a Baviera, liderada pelo partido Estado Livre da Baviera. A Saxônia, liderada pelo partido Saxônia Livre. Lusitânia, que é onde os sorábios étnicos da Alemanha, esse é um grupo eslavo na parte mais oriental da Alemanha. Desculpe, eu quis dizer Lusácia, não Lusitânia. Lusitânia é o antigo nome de Portugal. Continuando. Então você tem o movimento da Frísia Oriental, liderado por Die Friesen, que é a parte da Baixa Saxônia, que busca se unificar com os frísios, que são encontrados no norte da Holanda.
Eles falam frísio, que a propósito é a língua mais próxima do antigo inglês. E então a Francônia, liderada pelo Partido pela Francônia. Na verdade, eles estão lutando pelo status de Estado livre dentro da Alemanha, não pela secessão em um novo país. Agora vamos para a Hungria. A Hungria tem o Partido Democrático do Povo Roma-Oprei. Para os Roma, ou você pode conhecê-los como ciganos, mas eles preferem às vezes ser chamados de Roma. Eles estão lutando por uma área no norte da Hungria que querem chamar de Romastan. Agora vamos passar para a Itália. Aqui vamos nós. Existe o movimento Friuli. Lombardi propõe seu próprio estado. Há também o estado proposto de Padania, que basicamente busca unificar tudo no norte da Itália. E então, nesse sentido, há também o Mezzogiorno, que busca unificar todas as partes do sul da Itália, incluindo Sardenha e Sicília. Mas nesse sentido, Sardenha e Sicília também têm suas próprias coisas acontecendo. O Vêneto tem dois movimentos, um secessionista e um autônomo. E Trieste está buscando o status de território livre. Itália, Lituânia. A Lituânia atualmente tem o partido Samogitia, composto por povos samogitianos. É meio que considerado como uma subcultura dentro dos povos lituanos. Eles estão lutando por mais autonomia em uma área da parte noroeste da Lituânia. Malta tem Gozo, a segunda maior ilha do país, já incrivelmente pequeno. Ele só tem cerca de 35 mil pessoas. Costumava haver um partido Gozo, mas agora está extinto. E sim, eles estão buscando maior autonomia dentro de Malta. Moldávia, este é interessante porque eu realmente fui a esses lugares. A Moldávia tem a Transnistria e a Gagauzia. Então, a Transnistria é um estado autodeclarado com status de separação apoiado principalmente pela Rússia, e eles operam independentemente com sua própria legislação e serviços sociais. Eles até têm sua própria moeda, que usa como moedas de plástico. É estranho. Sério, confira meu vídeo. Eles estão lutando pela independência em seu próprio país. Status de estado ou no sentido extremo. Alguns até estão falando sobre unificação com a Rússia, mas isso seria realmente estranho porque, a Ucrânia está bem ali e eles meio que os separam geograficamente da Rússia e isso tornaria as coisas realmente complicadas. E boa sorte com a anexação. E então você também tem Gagauzia, que é principalmente habitada pelo povo étnico Gagauz. Eles são um grupo turco dentro da Moldávia. O Partido União Popular de Gagauzia está propondo um estado real chamado República Gagauz. Então tire suas próprias conclusões. Montenegro tem o partido Free Sandžak. Sandžak é uma área que se estende pela fronteira entre Montenegro e Sérvia na parte nordeste do país. Basicamente, toda essa área é habitada principalmente por bósnios que estão lutando por mais autonomia tanto em Montenegro quanto na Sérvia. A Holanda tem o Partido Nacional Frísio, que também é membro da Aliança Livre Europeia. Eles estão buscando maior autonomia para a Frísia Ocidental, dentro da Holanda. E, claro, eles também conversam com as pessoas do lado alemão na Baixa Saxônia. A Polônia atualmente tem 4 movimentos autônomos. São a Silésia, que são os mesmos silésios de que falamos na Tchequia, a República Tcheca. Cachúbia e Pomerânia, Massúria e Grande Polônia. Novamente, esses 4 estão apenas buscando maior autonomia. Portugal atualmente tem a Frente de Libertação dos Açores, que atualmente está propondo, na verdade, um estado independente. Movimento audacioso, Açores, apenas algumas ilhas espalhadas no meio do Atlântico. Só estou dizendo. Romênia. Ok, a Romênia tem bastante. Vamos passar por eles. Primeiro, há a Transilvânia e o Banat. Eles são liderados por vários partidos. Não há um único partido. E então há a Terra Saic, que basicamente são as áreas onde os húngaros étnicos vivem na Romênia. E então há o Partium, que está buscando status de autonomia territorial. Agora, aqui está a coisa. Todas essas áreas têm altas populações de húngaros étnicos e eles são praticamente os que lideram todos esses movimentos de autonomia secessionistas. Ou em conversas extremas, a reunião de volta com a Hungria, você vai ver um padrão acontecendo com o povo húngaro na Europa. O Império Húngaro Austral nunca realmente morreu. Com essas pessoas, eu estou apenas dizendo. Então agora passamos para a Rússia. A Rússia, na verdade, tem a maioria dos movimentos secessionistas, com 18. A maioria deles é composta pelos povos das repúblicas da Rússia, então para aqueles que não sabem, a Rússia tem 85 sujeitos federais. Dentro de sua união, então, como eles têm oblasts, eles têm kais, que são como territórios. Eles têm um monte de subdivisões. E então eles têm repúblicas. As repúblicas são as áreas da Rússia que são designadas para certos grupos étnicos que estão dentro da Federação Russa. Eles costumavam ter um grau de autonomia, mas em 2017 o governo russo meio que tirou sua autonomia e agora eles estão em pé de igualdade com os oblasts e todos os outros sujeitos da Federação Russa. Dito isto, alguns deles até têm suas próprias organizações militantes e alguns até têm seus próprios governos no exílio em locais não revelados porque não podem revelar onde estão. Então vamos lá.
Eles são Adigueia para os povos circassianos, Bashkortostan para os Bashkirs, Chechênia para o povo checheno, Daguestão para os daguestanes, Ingushétia para os inguxes, Calmúquia para os calmucos, ou eles também estão possivelmente buscando unificação com o Oblast de Astrakhan na Rússia, Mariel para o povo Mari, Carélia para os carelianos, que a propósito são primos do povo finlandês. Mordóvia para os povos Erzias e Mokshas, defendendo o estado de Erzian, Mastor e Mokshan. Isso é um bocado. Tatarstã para o povo tatar e Udmurtia para os povos Udmurt. Além disso, há um movimento pela Confederação do Cáucaso Norte ou pelo Estado Unido do Cáucaso. Então, há o Estado proposto de Kosakia, ou o anfitrião Don Kozak, com fronteiras indefinidas no que agora são as oblasts de Volgograd e Rostov. Então também há o Estado Ide-Ural, ou o Estado Volga-Ural, liderado pelo grupo de advocacia livre Ide-Ural. Meu Deus, ainda tem mais. A Krasnodar Krai para os povos cossacos, propondo o Estado de Kuban liderado pela Liga das Nações Livres. A propósito, Krasnodar Krai é onde fica Sochi, onde as Olimpíadas de Inverno foram realizadas. O Oblast de Leningrado, propondo o Estado de Ingria ou a República de São Petersburgo. E então, o exclave de Kaliningrado propôs a República Báltica de Königsberg. E hoje existem 6 áreas ocupadas pela Rússia que são subdivisões de jure sob a Ucrânia. Eles têm futuros incertos no momento até que o conflito diminua. São a Crimeia, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson e Kharkiv. Tire suas próprias conclusões. Estou apenas relatando qual é a situação. Ok, agora vamos seguir em frente. Sérvia. A Sérvia atualmente tem 2 movimentos de autonomia e o grande problema Kosovo. Sim, Kosovo. Você provavelmente já ouviu falar de Kosovo. Não há uma maneira rápida de resumir, mas vou tentar fazer o meu melhor. É principalmente habitado por albaneses étnicos, controle sobre os iugoslavos. As coisas ficaram loucas, houve guerras, e em 2008 eles declararam independência. E eles são meio que um estado, de fato, agora que é reconhecido por cerca de metade dos membros da Organização das Nações Unidas. Além disso, a Sérvia também tem o Vale de Preševo para os albaneses étnicos na Sérvia, propondo maior autonomia dentro do país. Então, eles também têm a parte de Vojvodina na parte norte da Sérvia. Então, a parte norte da Sérvia ela é muito diversa, mas existe uma comunidade húngara excepcionalmente conhecida aqui, e eles estão lutando por uma de 2 opções. Ou uma república autônoma de Vojvodina dentro da soberania da Sérvia federalizada, ou algum tipo de autonomia territorial apenas para a minoria húngara na parte norte de Vojvodina, perto da fronteira húngara. Eu te disse que são sempre os húngaros, e aqui vamos nós de novo, Eslováquia. Adivinha quem está tentando lutar pela secessão? A comunidade húngara. A Eslováquia tem o Partido do Movimento do Sul da Eslováquia, liderado pela comunidade húngara da Eslováquia. Essa área é um bloco étnico húngaro compacto, propondo autonomia cultural e regional na Eslováquia, ou, no extremo, unificação com a Hungria. Ah, homem, vocês húngaros, vocês só querem... São sempre os húngaros, eu te disse. Tudo bem, seguindo em frente, Espanha, antes mesmo de entrar nisso, se você assistiu ao meu episódio sobre a Espanha, eles nem mesmo têm estados ou províncias ou regiões, literalmente todo o país é composto por autonomias, como se cada seção da Espanha fosse quase como um pequeno mini país dentro de si mesmo. Então, se eles já estão tentando lutar pela secessão, você sabe que vai ser bem sério. Você provavelmente já ouviu falar de muitos desses, como mencionado com a França, eles têm a comunidade basca buscando a reunificação com o lado francês e sua própria estadidade. Então você tem a Catalunha-Valência e as Ilhas Baleares que têm seus próprios movimentos. Mas também há um impulso para possivelmente unificar todos os estados de fala catalã. Então temos Galícia, Aragão, Andaluzia, Astúrias, todos também têm seus próprios movimentos separatistas. E a partir daí existem movimentos autônomos para Cartagena e Leão, e há uma proposta do povo de Granada para se separar da Andaluzia e criar sua própria comunidade autônoma separada. Liderado pelo partido Juntos por Granada. Tanta coisa acontecendo na Espanha, cara. Tudo bem, vamos passar para a Suécia. A Suécia tem a área da Escânia, liderada pelo partido Scania, basicamente a ponta mais ao sul da Suécia. É basicamente a parte que se conecta à Dinamarca, com a Ponte Øresund. E as pessoas aqui são conhecidas por terem um dialeto que é meio que semelhante ao dinamarquês. Como a Carolina do meu episódio sobre a Suécia, ela era de Skåne. E os dinamarqueses sempre gostam de brincar que vão tomar Skåne algum dia. E como se um sueco tentasse atravessar as águas congeladas, então eles têm legalmente o direito de bater neles com um pau. Essa regra era de 400 anos atrás. Eu não sei. Gus, eu adoraria ver você realmente aplicando essa lei. De qualquer forma, a próxima é a Suíça.
Até a Suíça tem algo acontecendo, ok, como a agradável e organizada Suíça, até eles têm algumas pessoas que são do tipo, ei, vamos fazer do nosso jeito. Eles têm um movimento autônomo para os povos eurasiáticos de língua francesa no noroeste da Suíça. Então sim, eu acho que isso é uma coisa para a Ucrânia. Já mencionamos as coisas da ocupação russa, então não vamos entrar nisso. Mas além disso, também há o movimento da Rutênia dos Cárpatos dentro da Ucrânia, que é o lar dos russos étnicos, que são outro grupo de pessoas eslavas. Eles vivem principalmente nas montanhas e estão propondo maior autonomia dentro da Ucrânia. E finalmente temos o Reino Unido. Meu Deus, ok, eu menti. Na verdade, o Reino Unido tem o maior número, não a Rússia. Então vocês já sabem que o Reino Unido é composto por uma infinidade de unidades administrativas. Mas as maiores são os países constituintes: Inglaterra, Escócia, País de Gales. Algumas pessoas consideram a Irlanda do Norte um país ou uma região, elas não sabem exatamente como rotulá-la. Mas o ponto é que esses 4 são os maiores e cada um tem seu próprio sistema de governo separado, eles têm seus próprios parlamentos, eles têm seus próprios primeiros-ministros, que são como seus próprios primeiros-ministros, e é um sistema todo complicado de como eles têm que entrelaçar os intercâmbios legislativos uns dos outros, mas eu não sei, sim. O ponto é que a Escócia, o País de Gales e até a Inglaterra têm seus próprios partidos separatistas, liderados por seus próprios movimentos políticos, e os povos da Irlanda do Norte, dependendo de qual grupo você fala, propuseram uma de duas coisas: ou independência ou reunificação com a Irlanda. Caso contrário, existem movimentos menores dentro do Reino Unido que têm algum tipo de grupo de defesa estabelecido ou partido político que fez propostas para algum nível mais alto de autonomia dentro do Reino Unido. Eles são Cornwall, Northumbria, Midlands, Londres, Fife, Ilha Canvey, Vale de Sinon, Gwynedd, Ilha de Wight, Ilhas Shetland, Orkney, Yorkshire, Nordeste da Inglaterra, Wessex, Gibraltar e a Ilha de Man. Então aí está, esses são todos os... eu nem sei quantos eram, acho que existem mais de 100 movimentos secessionistas ativos conhecidos na Europa. Nem todos eles têm grandes chances, alguns deles são meio que ridicularizados pelos respectivos países em que se encontram, e alguns deles são realmente muito sérios. O ponto é que, no final, todo mundo tem uma comunidade, e muitas vezes você quer que sua comunidade seja valorizada. De qualquer forma, não sei onde quero chegar. Estou tentando ser todo moralista ou algo assim. Vou parar porque está ficando constrangedor. De qualquer forma, esse foi o meu vídeo. Espero que você tenha gostado. Saúde, fique legal, fique ligado.